Salve, salve, amigo enxadrista, amiga enxadrista. Alexandre Herzog, psicólogo e gestalterapeuta, aqui com você no canal As Soluções Criativas, para que a gente possa conversar um pouco mais hoje sobre o aspecto de percepção e emoção enquanto a gente joga xadrez. Esse jogo que a gente ama tanto, certo? E hoje estamos aqui conversando sobre a situação de torneio de rápidas, certo? Aqueles torneios que geralmente são jogados pelo sistema suíço de emparceramentos e com 5 a 7 rodadas, né? E que variam o ritmo de 10 a 30 minutos por partida. Então, vamos debater um pouquinho sobre o que fazer após a perda da partida da primeira rodada. E, se este assunto é do seu interesse, já me acompanhe após a vinheta. Vamos supor, tá, que você assistiu meu vídeo anterior, e se não assistiu, basta clicar ali em cima que você pode ver, porque naquele vídeo está essa partida sob o ponto de vista das brancas, uma partida que eu joguei, e hoje nós vamos colocar ela aqui sob o ponto de vista das pretas e vamos inverter a situação. Vamos imaginar, a gente já sabe que as pretas que perderam a partida, e vamos, a partir da história dessa partida, imaginar que a gente perdeu ela dessa maneira num torneio de rápidas e como nós vamos nos posicionar depois disso, certo? Então imagina assim, se você escolheu abrir uma partida do seu torneio de rápidas presencial com essa variante dessa abertura escandinava, cuja linha principal já é considerada por muitos inferior, inclusive o Bob Fischer, ele repudiava essa abertura, né? Então já há um ponto assim para que você possa refletir. Não subestime o adversário. Tá? Essa abertura é considerada por quem recebe ela, né, de brancas, uma tentativa de subestimar conhecimento. Então, existem coisas que as pretas podem fazer que são bem mais fortes e mais efetivas, certo? Mas cada um é cada um e o seu jogo é o seu jogo. Você deve se responsabilizar por ele, porque o outro tem que cuidar dele, certo? Aí aqui, ó, foi investido 2 lances com o cavalo. E a branca aqui conseguiu resolver um problema dela de peões dobrados, criando um problema aqui para preta, né, dessa debilidade que depois foi explorada, para quem lembra, né, de como foi a partida. Aí repare o seguinte, ninguém está lá jogando o melhor xadrez do mundo, até porque foi disputada uma partida de 3 minutos aqui para nós usar de exemplo. Mas talvez você concorde comigo que, embora as brancas tenham menos desenvolvimento de suas peças, elas aparentam ter mais domínio das coisas que podem acontecer, né? E não tem essa fraqueza aqui no seu campo. Então já se protege, coloca essa possibilidade de troca, segue o desenvolvimento. E aí vem essa proposta aqui, talvez com a ideia de liberar, né, aqui essa coluna para ser explorada, ó, com a dama. Então veja bem que o adversário teve lá a sua elaboração, né? Tem esse cavalo aqui que está solto agora, mas facilmente pode ser defendido aqui, né? Então as pretas têm, de certa forma, mais material, né? E aí vem essa proposta, a branca recua, e aí você se depara com isso aqui, que a branca
usou o seu lance para criar uma ameaça contra você. Isso aqui seria uma defesa bem natural, né? Mas daí você perde essa peça aqui. No xadrez, a gente chama isso de concessão, tá? Concessão. Você poderia perder essa peça, sacrificando essa aqui, ó, para depois dar esse golpe aqui e se tornar uma pessoa muito feliz, né? Mas nada disso aconteceu, né? Porque a atitude foi, né, enfrentar uma ameaça ameaçando, certo? Claro que, obviamente, aqui a gente vai descontar o fator tempo. Uma partida de 3 minutos não tem muito tempo para se ficar elaborando muitas coisas, nem para analisar que isso aqui seria uma resposta melhor. Mas numa partida de rápidas, seria uma obrigação sua minimamente considerar esse lance. Então imagina que você, na história dessa partida, acabou perdendo dessa maneira depois. Aqui começa a nossa reflexão, né? Logo após a gente passar aqui novamente pelo contexto da partida, como foi pelo viés das pretas. Então imagina assim, que você está com as pretas e perdeu essa partida dessa maneira. Se você lembrar dessa partida, a partir daquele lance de cavalo que você, agora após a partida ter terminado, olha para ele como se fosse um lance blunder, lance ridículo. Se você se lembra dessa partida e o foco da sua lembrança está nesse lance que você jogou, sinto muito, você tem grande chance de perder todas as demais partidas do torneio, porque isso vai estar inconscientemente gritando lá na sua cabeça: eu sou ruim, eu sou incapaz, ou coisas do tipo. Pode até ser outras coisas. Você pode estar me achando muito pesado, muito definitivo, mas você sabe que há um fundo de verdade nisso. Você sabe que talvez você já perdeu algumas partidas importantes de torneio que vieram da segunda, terceira, quarta, quinta ou até sexta, sétima rodada após uma derrota miserável como essa na primeira, certo? Então, para que esse conteúdo seja algo que contribua para a sua jornada no xadrez, é imprescindível eu te contar essa história, dramatizar um pouco aqui, tá? Mesmo que seja usado esse exemplo dessa partida de 3 minutos, né, que não é lá uma forma consistente, né, e suficientemente embasada cientificamente para eu poder sustentar o que eu vou lhe dizer aqui, né, mas a gente faz com o que a gente tem, né? O que acontece após a perda da primeira rodada? Obviamente, você perdeu a partida, você pontuou 0. 0 pontos. E outras pessoas pontuaram meio ponto, outras pessoas pontuaram 1 ponto. No grupo das pessoas que pontuaram 1 ponto, alguma delas pode ter feito esse ponto por meio de um buy. Buy é aquela situação no xadrez de torneios, o xadrez competitivo, em que um competidor recebe pontuação devido a ele ser número ímpar, né, no torneio. 19 competidores, né, 18 jogam, um sobra, aquele um ganha 1 ponto. A depender do regulamento, isso vai acontecer seguindo algum critério mais específico ou não, né? Mas via de regra, normalmente ganha 1 ponto. Dito isso, a gente parte do seguinte pressuposto: é necessário viver o luto dessa primeira partida, porque ela é muito parecida com aqueles
jogos eliminatórios de futebol que você inicia precisando fazer 3-0 e no primeiro minuto você toma um gol. E aí, José? E aí, Maria? O que vai ser? Tu tem que fazer 3, já levou 1. E aí? Né? Dá um peso maior na cabeça, né? Porque muitas vezes a gente entra para o torneio com a expectativa, não, eu vou ser campeão, eu tenho condição de ser campeão, eu me preparei, eu estudei, e tudo isso é verdade. Principalmente se você estuda com regularidade, se você disputa torneios com regularidade, suas chances de se tornar o campeão de algum torneio aumentam, certo? Mas a postura que se deve ter após uma derrota acachapante, como foi essa na primeira rodada, é uma postura de humildade, luta e respeito. Não que não tivesse existido essa postura enquanto se jogava a primeira partida. Não é isso que eu estou afirmando. Aqui no caso específico dessa partida em que se jogou uma escandinava, sim, poderia se afirmar isso, mas via de regra não é o que acontece. A pessoa vai, joga ali, dá o seu melhor, coloca a sua abertura que preparou com tanto esforço e por um motivo ou outro, nos momentos decisivos não toma as melhores decisões e perde. Esse ciclo, essa história dessa partida precisa ser encerrada na sua mente para que você não a leve consigo nas próximas rodadas. Porque se você a levar, e principalmente ficar com a mente focada, né, a memória afetiva em cima daquele lance de cavalo, vai dar rolo, vai dar rolo. Você não vai domar o cavalo, ele vai se assustar e vai sair correndo. E numa dessas te leva todo o teu espião. E aí? Ah, mas então como que eu faço para zerar essa história na minha cabeça entre a primeira e a segunda rodada? E eu vou fazer uma sugestão aqui para você que pode lhe ajudar ou não, a depender do seu nível de consciência, do seu nível de relacionamento consigo mesmo. E se de repente você testar e não obtiver resultado, talvez isso signifique que um trabalho a ser feito precisa ser mais específico. Talvez você possa vir a ter alguma dificuldade emocional associada que não lhe permite, certo? Se desligar de coisas que aconteceram e tiveram um forte impacto emocional, como a perda dessa partida de modo acachapante, por exemplo. Então, você pode respirar fundo, pelo menos umas 3 vezes em sequência, e ter uma conversa consigo mesmo. Nessa conversa, você vai firmar um certo acordo, você vai se dizer em silêncio, né? Porque se alguém pegar você conversando consigo mesmo, não vai entender e talvez possa julgar você. Então você vai ter essa conversa consigo mesmo aí, onde um acordo terá que ser estabelecido. Nessa conversa você vai se dizer assim: muito bem, eu fiz essa escolha e tive esse resultado. Perdi, não estou contente com a forma como eu perdi. Eu tenho a impressão que eu poderia ter resultados melhores e não estou satisfeito. Então você está colocando para si mesmo a honestidade daquilo que você está sentindo. Aí você precisa amarrar isso de alguma maneira, porque senão, se o assunto termina aqui, a gente só fez mais do mesmo ainda. Então você vai se dizer algo mais ou menos com essas palavras. Diante do meu esforço desse resultado, né, eu declaro encerrado para mim essa partida, né, e parto para as outras confiante do que eu tenho a colocar aqui nesse torneio e daquilo, né, que eu preparei para essa disputa. Ciente de que se eu cometer erros como esses, a coisa vai ficar ruim para mim. Então, se você conseguir fazer um diálogo assim, né, isso
termina o processo dessa partida na sua mente. Você, inclusive, pode acrescentar alguns termos. Eu aceito essa derrota como ela foi, como ela aconteceu, e que o que eu coloquei aqui foi o melhor que eu tive para aquele momento. Certo de que terei coisas melhores para outros momentos, siga em diante. Fica uma forma interessante de você encerrar esse debate aí com você mesmo, certo? E aí a tendência é que o aspecto energético e emocional dessa partida não acompanhe você para as partidas seguintes e você possa performar melhor aí, certo? E aí, o que você achou desse nosso papo aí? Viajei muito com essa história de uma conversa consigo mesmo? Será que sim? Será que não? Joga um torneio aberto no ritmo rápido aí e tenta praticar esse acordo consigo mesmo após as derrotas aí. Me conta aqui depois no comentário para a gente aí validar essa ideia. E se precisar de uma ajuda mais específica, né, você pode clicar no link da descrição que eu ajudo enxadristas, né, com relação ao aspecto perceptivo e emocional, certo? Um grande abraço para você que me assistiu hoje, para você que vem sempre aqui. A gente se encontra no próximo vídeo. O que dizer da vida, se nem sempre